Oi, pessoal, eis-me aqui mais uma vez. Pessoal, olha só, eu tava vendo os dois últimos vídeos da Frankzangela. Ó, vocês se inscrevam aí, hein? Não seja coração peludo. Curte, compartilhe o vídeo, dá um apoio aí pra gente. Mas, voltando lá a Frankzangela, porque eu já vi muitos vídeos dela, mesmo quando ela estava começando, lá atrás, entendeu? Inclusive, já falei com vocês que eu já conversei com ela no telefone. Só que de uns anos pra cá, ela, antes do falecimento do marido dela, o sonho dela era ser mãe, ela sempre quis ser mãe. Agora eu acho que desistiu, porque sabe que não pode, né? E também já tá na época da menopausa, aí não vai ter filho mesmo, né? Então ela fazia um monte de tratamentos, tanto ela quanto o marido. Mas o marido tinha filho. O problema estava nela, não no marido, que o marido tinha filho. Tem um filho já adulto, já deve ter uns 30 anos. Então, tanto é que teve treta aí, com o negócio de divisão de bens. Eu não sei em que pé está, porque eu não assisto a Frankzangela há muito tempo. Eu só assistia mesmo na época do Edmilson. Porque eu gostava de, eu gostava de ver ele lá, tanto que ele também tinha um canal, e ele cuidava do gado e tal. Aí eu achava, não que... Mas, até o dia que eu falei com vocês aí, uns vídeos atrás, que eles mataram um porco ao vivo, ou boi, acho que foi boi. Não, foi porco mesmo. Eles mataram ao vivo, tanto que o YouTube até tirou o vídeo. Aí eu escrevi lá, chamei eles de assassinos. Aí eles ficaram com raiva de mim e me bloquearam. Aí nunca mais eu falei com ela, nem nada. Também não tô nem aí, né? Imagina. O que acontece? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A Frankzangela, é porque ela não conta, né? Ela diz que é pra vocês perguntarem que ela fala, mas ela não fala. Coisas assim muito pessoais ela não vai falar. Mas pelo começo do canal até hoje, e até mesmo na época do marido antes de falecer, ela já não vivia bem com ele, né? Porque por isso que essa treta de querer ter filho, de não conseguir ter filho, isso vai dando uma esfriada no relacionamento. Eu não sei explicar, gente, mas eu sei que nos últimos anos já não estava muito bem a situação deles. A convivência não era muito boa. Tanto é que toda hora que ela abria vídeo, ela dizia, fala bom dia aí, né, para as pessoas. Quer dizer, ela ficava mandando ele fazer as coisas, ela ficava enchendo o saco. Inclusive, quando ele estava mexendo com gado, ela também ficava dando palpite. Por isso que ele tinha o canal dele. Então, como eu já acompanho há muitos anos, eu conheço lá atrás e conheço agora. E quando eu fiz um vídeo, na época, o Edmilson era vivo ainda, eu recebi uma enxovalhada de críticas que eu já falei para vocês. Tem vídeo lá atrás. Eu nem aparecia no vídeo, entendeu? Foi uma das primeiras resenhas que eu fiz. E esse dia eu estava até na loja, né? Eu estava no escritório. Aí eu peguei, tirei uma foto e coloquei, mas foi falando no fundo. O que acontece? Quando eles tinham esse relacionamento de casal, Frankzangela cansou de falar em vídeos dela lá atrás que ela já quis separar do Edmilson várias vezes. Ela mesma já falou isso. Que ela não queria viver naquele lugar, que ali tinha cobra, não sei o quê. Ela trabalhava em posto de gasolina. Aquilo lá era uma chácara pequenininha, que o pai dela deu a ela. E aquelas coisas. Depois ela foi mexendo, aí comprou outra, comprou mais um pedaço. A chácara que ela mora atualmente é a chácara do pai dela que deu a ela. Só que ela melhorou aquilo ali e comprou mais terra, entendeu, pessoal?
Porque na época, parece que eles queriam plantar mandioca, plantar milho, plantar... Aí eles compraram mais um alqueire de terra, entendeu? Por isso que parece uma coisa gigantesca hoje. Mas no começo, era uma casinha simples. Ela trabalhava em posto de gasolina, ela tinha uma motoca, aí ela fazia uns videozinhos aí, meia boca, entendeu? Eu sei porque eu acompanhei essa época. E depois ela virou youtuber e ficava pregando o evangelho. Essa época era uma época legal. A gente até acreditava nela. Depois dessa história dela querer ser mãe, dela tentar engravidar, dela ficar, sabe, enchendo o saco do marido, ela já tinha até o canal dela e o Edmilson, o canal dele. O canal dele estava começando. Eu vi o canal dele começar, porque ele não tinha canal na época. Ele nem gostava de aparecer, ele tinha vergonha. Aí o canal dele foi crescendo, crescendo, por causa do canal dela, né? Aí ela ficou tocando o canal dos dois depois que ele faleceu. Agora nem sei se o canal dele existe, porque nunca mais eu vi, nunca mais eu procurei, nunca mais eu ouvi falar. Mas o canal dela, eu parei de ver depois que o Edmilson faleceu. Eu vi algumas coisas, sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. Quando o Edmilson tocava aquela fazenda, inclusive ele até quebrou a perna, cortando árvore, tirando árvore do meio do caminho. Aí ele tinha uma vaquinha que era maravilhosa, a vaquinha morreu picada de cobra. Ele já perdeu alguns bois lá e vaca por causa de cobra. Porque ali é Tocantins, ali dá muita cobra, né? Assim, jararaca, cascavel. Tanto que eles andam de bota lá. O Edmilson pensava em chamar um caseiro, alguém para ajudar ele. E ele chegou a construir uma casinha, que eu já falei isso lá atrás, para colocar os novos moradores, que era o marido, a mulher e os filhos, porque ele ia chamar alguém para ajudar ele para morar na fazenda, que é mais fácil. A pessoa mora na fazenda, cuida, e a mulher do capataz, que no caso é o cara que vai ajudar o Edmilson, ajuda a Fran na casa. Foi exatamente o que aconteceu. Só que esse cara era o marido atual dela, entendeu? Ela não fala isso, ela não confessa. Eu sei porque eu via na época. Esses vídeos ela deve ter privado, com certeza. Agora, ele trabalhou na fazenda antes. Aí já rolou um clima entre eles, entendeu? Tanto é que quando o Edmilson descobriu que ela estava de olho no capataz, na época, o casamento dele esfriou, né? Eu já falei isso lá atrás. O casamento dele esfriou, ele começou a ficar muito mal. Aí houve o acidente com a tora de madeira, inclusive esse cara, que é atual marido dela, ajudou, foi chamar ela para poder ver, né? Aí eles levaram para o hospital, aquela coisa toda, que ela detestava dirigir. Quem dirigiu foi o cara, para ele ir para o hospital, que vocês que acompanham aí sabem disso. Eu estou contando, gente, os bastidores, entendeu? Coisas que eu sei, porque eu sei, entendeu? Eu já conheço ela há muitos anos. Tanto que eu tenho um canal desde 2013. Eu não era resenista, mas eu já tinha canal. Então eu acompanhava algumas pessoas, inclusive a Franquizângela, né? O pessoal Adorno lá. Então, o pai dela era bem safado na época, era mulherengo, né? Também era bonitão, né? Novo. Agora ele não trai mais, é porque ele é crente, né? Porque tá velho, porque tá doente. Mas também nunca mais eu soube dele. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ninguém tinha canal ali, só ela. Depois é que veio a tal da Marta, aí veio, entendeu? Aí cresceu por causa do nome, Adorno. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Edmilson começou a ficar desgostoso quando descobriu que a Franquizângela, e isso é verdade, estava de olho no capataz.
eu não posso provar que rolou alguma coisa. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Deve ter rolado. Sabe por quê? Porque eles foram embora, o casal, e depois que o marido ficou bom da perna, logo depois ele infartou e morreu, entendeu? E nesse dia que ela disse que ligou para o pastor, ela não ligou para o pastor, ela ligou para esse cara ajudar ela a levá-lo para o hospital, né? Para ver se ele morreu no hospital. Ela não estava nem aí. Como é que uma pessoa passa mal, ela vai ligar para um amigo? Ela tem que ligar para o corpo de bombeiro, ela tem que ligar para ajuda, para algum recurso, polícia militar. Não, ela foi ligar para esse cara. Mas ela não conta isso, ela diz que é pastor. Ele nunca foi pastor, entendeu? Ele é mulherengo, ele teve um monte de casamento antes, né? E ela dava aí café com comunhão, vendia curso, ela vende curso até hoje. Eu fico impressionada que tem gente que paga para fazer curso com uma mulher que pensa que é crente. Então, pessoal, olha só. 2 meses depois do falecimento do Edmilson, ela casou com esse cara. E ela tentou esconder isso muito tempo. Já estava rolando. Nenhuma pessoa casa em 2 meses, entendeu? Com um cara do nada. Conheceu aonde? Na igreja? Conheceu na rua? Não, já conhecia antes, porque ele trabalhou na fazenda, junto com a mulher dele e os filhos dele, que já conheciam aquilo lá. Aí, o que acontece? Quando a coisa tá errada, não pode dar bom. Eu já falei em outros, tem vários vídeos dela aí para trás aí, se vocês quiserem assistir, eu falando sobre isso. Aí ela casou com esse cara, que largou a mulher para ficar com ela. Você tá entendendo? Eu nunca vi Deus abençoar casamento de gente que destrói uma família para ficar com outra família. Eu não acredito que Deus vai estragar a sua família para dar para outra mulher. Entendeu? Ou estragar o seu casamento para dar para outro homem. Nunca eu ouvi falar nisso. Geralmente casam-se solteiros, né? Mas ela foguenta, né? Já nada contra, tá, pessoal? Cada um no seu quadrado. Não tô aqui pregando sermão para ninguém. Eu só tô falando coisas que ela não quer falar. Por que ela não fala a verdade? Que tá separada desse atual marido. Parece que estão juntos, mas não estão não. Nem aliança ela usa mais. Eu vi uns 2 últimos vídeos dela e ela estava sem aliança. Ela jamais ia ficar sem aliança se ela não tivesse separada. Porque ela é crente, entendeu? Ela diz que é crente. Frequenta igreja, é crente, entendeu? Tá com a vida toda destruída, mas é crente. Tá frequentando igreja, quem sabe da vida dela é Deus, não é o pastor, não. Então, esse último vídeo aí, que ela estava mostrando como ela começou, ela está sem aliança. E o anterior também. Tem vídeos dela. Se ela não está com aliança, pode olhar a mão dela que vocês vão ver. Ela usava aliança desse segundo casamento. Ela tirou quando ela ficou viúva. Depois ela colocou quando casou com esse cara. Com 2 meses de falecimento do Edmilson, ela casou com outro cara, 20 anos mais novo do que ela. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Eu conheci um cara ali fora, daqui a 2 meses estou casada com ele. Para me casar, eu tenho que estar conhecendo a pessoa já há muito tempo. Já tem que ter contato, convívio com a pessoa. Já tem que ter rolado alguma coisa, né? Ainda mais ela que era uma mulher, né? Do balacobaco, uma mulher já casada, uma mulher que tinha vida de insalchichamento ativa. Certamente ela acabou apresentando para vocês esse cara como, sabe, Deus botou no caminho dela. Não botou. Ele era casado, ele não era separado. Ele largou a mulher por causa dela, entendeu? Mas ela vai contar isso? Não, senão ela não pode dar curso. E vocês vão lá para poder fazer curso com ela. Ainda pagam, entendeu? E ela fica lá, linda e loira, enganando vocês. É por isso que existe resenhista. Porque a gente vem aqui desmentir as coisas que a gente sabe. Pelo menos eu sei.
Alguém sabe se eu conheço alguém lá? Entendeu? Eu procuro pelo código da cidade e ligo para saber se alguém conhece. É assim que eu descubro as coisas, entendeu, pessoal? Então, já curtiram? Já deram o joinha aí, pessoal? Dá trabalho para fazer. Eu, hein? Ó, eu, hein? Aqui. Então é isso. Simplesmente ela está separada. Esse negócio aí de aparecerem juntos, isso aí é mentira. Isso aí é só para fazer vídeo. Não tá, não. Tá separada assim porque eu sei. Entendeu, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Não deixa de curtir, não deixa de dar um apoio aí pro canal e aguarde as novidades. Se vocês tiverem alguma curiosidade de saber o que eu falei sobre eles, tem vídeo dela lá atrás no meu vídeo. Só vocês procurarem lá que vocês vão achar. Tá bom?